Boi em Pauta. Oferecimento. Taurino Tropical, programa de melhoramento genético. Nutribio, nutrição animal e óleo vegetal. Fortuna, nutrição animal. Carolina Veículos Volkswagen. Frigobom, alimentando gerações. Roadback Consultoria Estratégica. Olá! O Boi em Pauta de hoje recebe uma entrevistada muito especial. Ela é médica veterinária, formada pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. E há 3 anos aplica uma técnica que tem mudado muito o conceito sobre manejo animal. Seja muito bem-vinda, Adriane Zarte, ao Boi em Pauta. Oi, Ricardo. Prazer imenso estar aqui hoje com vocês, mostrando um pouco sobre o nosso trabalho com a técnica Nada nas Mãos. Muito bom. Adriane, antes de você falar um pouquinho da técnica Nada das Mãos, que eu já sei que já saiu em capa de revista, tá rodando o Brasil todo, tem surtido muito efeito, eu gostaria que você falasse um pouquinho da sua história, suas origens, de onde você é, como que isso veio aparecer na sua vida. Perfeito, Ricardo. Então, como você disse, eu sou veterinária, mas a minha história com gado começou muito antes. A minha família vem de uma família de pecuaristas, sou a 3ª geração da minha família trabalhando com gado. E eu cresci na fazenda, trabalhando dentro do curral. Aliás, para mim, a melhor parte do dia era sempre quando eu podia estar interagindo com os animais dentro do curral. Acontece que eu sou gaúcha, venho do interior do Rio Grande do Sul, e lá a gente trabalhava com as raças Hereford e Braford, que são raças extremamente dóceis, né? Para quem já teve a oportunidade de trabalhar com o Braford ou com o Hereford, sabe que são animais muito dóceis. E esse era meu mundo. Então, assim, o nosso ambiente de trabalho dentro do curral era extremamente tranquilo, porque o gado era tranquilo. Depois eu mudei com a minha família, a gente foi morar no Mato Grosso do Sul, e quando eu entrei na faculdade de medicina veterinária foi que eu comecei a conviver com fazendas grandes, com gado zembu, e comecei a ver realidades que não faziam parte do meu dia a dia. Gado muito mais reativo, né? Aquelas cenas de gente correndo atrás de gado, gado correndo atrás de gente, que não fazia parte do meu dia a dia, não era natural, não era normal para mim. E aí, assim, quando eu me formei, eu fui trabalhar com reprodução. E quando a gente começa um trabalho, principalmente quando a gente está no início da carreira trabalhando com reprodução, você chega muitas vezes nas fazendas para fazer um trabalho específico, como um diagnóstico de gestação, uma IATF, enfim. E aí você fica muito ali no tronco, né? Você não vê o que está acontecendo lá atrás. Até no momento que para de vir gado. Aí quando para de vir gado, é o tempo que você tem de sair e ver o que está acontecendo. E muitas vezes eu me deparava com cenas que eu não concordava. E eu não me sentia à vontade de chegar para o peão, né, para o funcionário que estava ali trabalhando e falar: ô, fulano, não bate na vaca. Eu precisava mostrar para ele uma forma diferente de fazer. Então eu tentava, né, fazer alguma coisa. E imagina, uma pessoa que a vida inteira conviveu com gado extremamente dócil, para falar bem a verdade, eu não tinha noção de Nelore. Então eu me machucava. Sim. E me machuquei muito por um certo período, até que chegou uma hora que eu falei: não, chega, eu vou acabar. Você machucou no curral? Sim, machuquei, quebrei costela, por aí vai. E aí cheguei uma hora que eu falei: chega, não vou mais entrar, eu vou ficar olhando, senão eu vou acabar me machucando sério. E aí acabou que em algumas fazendas que eu ia, que eu visitava, que eu trabalhava, eu não tinha mais prazer de estar dentro do curral. Me fazia mal estar ali dentro. Quando eu lembro de várias noites eu chegar em casa, a hora que deitava a cabeça no travesseiro, me via aquelas cenas
passava de novo aquelas imagens na minha cabeça e me fazia mal, porque eu não podia... violência com os animais. Exatamente, assim. E às vezes as pessoas tentando fazer o seu trabalho, tentando colocar os animais para dentro e os animais relutando, e a gente via cenas aí que a gente não considera que são as mais adequadas. E, bom, como eu acabei perdendo esse prazer de estar dentro do curral, que era algo que eu sempre gostei de fazer, eu acabei falei, não dá para continuar dessa forma. Então eu resolvi estudar sobre manejo de gado, sobre comportamento de gado, e aí eu cheguei nessa técnica que chama nada nas mãos. Isso foi já em dezembro de 2015, que eu tive meus primeiros contatos, setembro de 2015, em dezembro eu comecei a trabalhar com a técnica. Eu conheci através de um médico veterinário, chama Dr. Paulo Loureiro. Ela já existia há algum tempo? Sim, né? Eu aprendi com esse veterinário e ele aprendeu sozinho, observando como os animais... Isso, exatamente. Eu vou falar mais para frente, a técnica ela é baseada no comportamento natural do gado. Então a gente usa os instintos do gado a nosso favor. Então o Dr. Paulo, trabalhando com gado, né, utilizou essa habilidade dele de observar, né, como os animais se comportavam e começou a trabalhar com os animais dessa forma, usando os instintos dele a nosso favor. Quando eu vi ele trabalhando com gado a primeira vez, eu fiquei encantada. Eu falei, é assim que eu quero trabalhar. É isso que eu quero. Exatamente, é isso que eu quero. E nesse momento, a minha família tinha comprado o primeiro gado Nelore, já no Tocantins, no Vilhas Nelore. E imagina, né, da mesma forma como eu não sabia lidar com Nelore, os nossos funcionários também não. Então, tudo aquilo que eu via nos meus clientes e achava que não era adequado, dentro de casa estava acontecendo de forma muito pior. E então foi bacana porque nesse momento que eu conheci a técnica, eu quis aprender ela para aplicar lá em casa. E deu tão certo que eu acabei depois levando isso aos meus clientes. Essa técnica que você estava comentando comigo nos bastidores, houve mais além do Dr. Paulo, teve outras pessoas que ajudaram no compilado de conhecimento. Isso, exatamente. O Dr. Paulo, ele foi morar nos Estados Unidos alguns anos atrás, em 2012, e lá ele conheceu outros 2 veterinários, um americano, que é o Dr. Tom, e um australiano, que é o Dr. Kevin, e eles viram que os 3 trabalhavam de formas semelhantes. E aí eles uniram esses conhecimentos e essas habilidades que eles tinham e criaram a técnica aí que a gente conhece hoje como o nome Nada nas Mãos. Até então a gente tinha algumas técnicas de bandeirinha, né? Uhum. Que a gente achava que aquilo era uma grande evolução. Mas quando a gente vê alguns vídeos seus, né? Até no YouTube, lá no seu canal, Adrizarte. Isso, Adrizarte. No YouTube. É impressionante como você chega numa fazenda pela primeira vez e a gente vê tudo... como o comportamento do gado muda, como o gado fica calmo, né? Essa é o que passa, pelo menos. Assim, Ricardo, a gente tenta trabalhar com os animais de forma com que a gente consiga conquistar a confiança deles e a gente tenta ganhar a liderança dos animais. Então eu não trabalho tocando os animais, eu trabalho guiando o gado. E... para isso, eu não preciso ter nada nas minhas mãos para ameaçar os animais. Porque se eu quero que um animal confie em mim, não tem o menor sentido eu estar querendo ameaçar ele com algo. Normalmente, quando eu vou dar o treinamento, né, nas fazendas, eu costumo fazer uma analogia com a turma de que a mesma coisa que eu sentar para conversar aqui agora com você, Ricardo, e eu tirar um revólver e colocar em cima da mesa. A conversa é outra, certo? Você já vai ficar bem mais na defensiva, a sua atitude comigo vai ser completamente diferente. Então, a questão da bandeira, ou de um pau, ou de alguma coisa na minha mão, é a mesma coisa. Se eu já chego para trabalhar com os animais armado, ele já chega, opa, hoje tem briga. Então, quando a gente chega desarmado, a nossa postura muda, a nossa energia muda, e o gado, a gente percebe que o gado fica muito mais disposto a colaborar com a gente. Muito bacana. Dri, a gente vai para um breve intervalo e na sequência eu quero que você me explique melhor sobre as técnicas, né, que você utiliza, como que ela é feita e também quais são os benefícios da técnica Nada das Mãos. O Boi em Pauta volta já. Conheça os animais do projeto Taurino Tropical. Melhoramos a raça Caracu para aumentar o ganho de peso do seu rebanho. Soma-se a isso a heterose e a vida longa desses touros. Ou seja, ganho absoluto e custo-benefício que nenhuma outra raça oferece. Conheça, pergunte e tenha certeza de que há 30 anos preparamos algo para melhorar o faturamento da sua propriedade. Adquira seus animais pela Ricardo Nicolau Leilões. Em 1975,
O Sr. Mário Wolff foi pioneiro ao investir na pecuária em Nova Canaã do Norte. Com o passar do tempo, a suplementação de qualidade para o rebanho se tornou necessária. Atendendo à logística e ao clima do Mato Grosso, em 2001, criou-se a Fortuna Nutrição Animal. Um dos grandes diferenciais competitivos da Fortuna é ter sua sede na Fazenda Gamada, onde as tecnologias são testadas e aprovadas antes de entrarem para o portfólio de produtos. Outro diferencial é a assistência técnica, que trabalha em sinergia com a equipe de vendas. Além disto, são desenvolvidos eventos para treinar as equipes nas fazendas dos clientes sobre o uso adequado da tecnologia e os benefícios do manejo e da nutrição. A Fortuna tem como objetivo chegar cada vez mais longe, para que o produtor esteja cada vez mais perto e juntos sejam mais fortes. Fortuna Nutrição Animal, de produtor para produtor. O Boi em Pauta está de volta e hoje a nossa entrevistada é a Adriane Zarte, a médica veterinária, que vai falar da técnica Nada nas Mãos. Adriane, nesse bloco agora eu quero que você explique para a gente melhor como funciona a técnica Nada nas Mãos, porque quando a gente escuta isso pelo nome, a gente não acredita que você vai entrar no curral sem nada nas mãos, né? Explica isso aí pra gente. O nome chama muita atenção, mas por incrível que pareça, a técnica é muito simples, Ricardo. Como eu disse, ela é baseada no comportamento natural do gado. A gente usa os instintos dele a nosso favor na hora de trabalhar. Normalmente, como os peões, né, que trabalham no campo, os vaqueiros, eles conhecem muito bem gado, a técnica eles pegam muito fácil a forma de trabalhar. Então, assim, o conceito que a gente tenta passar para eles é realmente que eles estão ali para guiar os animais e não para tocar, não para ameaçar. A gente quer, o que eu costumo falar é que eu quero que o gado trabalhe para nós porque ele confia na gente e ele entende que você ali é o líder. E não porque ele está com medo e não porque ele está sendo ameaçado. E o bovino, ele é uma espécie extremamente fácil de ser liderada, tanto de conquistar confiança como de ser liderado. Por quê? Porque ele é um seguidor por natureza. O bovino, ele gosta de seguir. É do instinto dele? Exatamente. Todo mundo já deve ter observado, né? Quando, por exemplo, vai passar um lote numa porteira, basta que passe o primeiro animal, o restante todo acompanha. Então, às vezes, é difícil para o bovino decidir quando ir e para onde ir. Mas quando alguém toma a decisão por ele, fica muito mais fácil, ele segue, ele simplesmente segue. Então, a gente usa muito esse instinto do animal de seguir. Com isso, a gente trabalha sempre pela frente do gado, a gente não vai para trás, a gente não contorna o lote e vai para trás, a gente trabalha pela frente, mostrando para o gado onde eu quero que ele siga. Você não fica empurrando o gado na seringa, por exemplo? Não, jamais. Por que eu não vou para trás? Porque atrás é onde o animal não enxerga. E um dos instintos mais fortes do bovino é que ele quer nos ver. Quando você chega num curral com animais, qual que é a primeira coisa que você percebe? Todos os animais viram a cara na nossa direção. Por quê? Porque ele quer nos ver. No momento que você vai para trás, atrás é onde é o ponto cego, onde ele não consegue enxergar, né? Os bovinos, eles têm os olhos na lateral do rosto, então ele consegue ter uma visão bastante ampla do que tem ao redor, mas atrás é onde o ponto cego. Então, no momento que você vai para trás, você vira a cabeça dos animais para trás e o corpo ao contrário de onde você quer que ele siga. E lembra que para um bovino andar para frente, ele tem que estar o quê? Com a cabeça alinhada com o corpo. Você já viu uma vaca andando para frente olhando para trás? Ela não consegue. Então, é o contrário, a gente sempre começa o trabalho virando a cabeça dos animais para onde a gente quer que ele siga. Um outro instinto que é muito forte no bovino é de que ele gosta de passar ao redor do manejador. Por quê? Porque toda vez que ele passa pela gente, aquela pressão que a gente está exercendo sobre ele, ela é aliviada e ele se sente bem. Então a gente sempre tenta se posicionar de forma que os animais passem pela gente antes de mudar de curral, ou entrar na seringa, ou entrar no tronco. Quanto mais vezes um bovino passar por você, mais ele vai aprendendo a confiar em você. Por quê? Porque no momento que ele passa por você, o bovino ele só consegue enxergar distância, enxergar com precisão com os dois olhos, ou seja, só exatamente naquela área na frente da cabeça. Então, quando ele passa por você, ele perde essa visão com os dois olhos. E aí, se nada de ruim acontecer com ele, ele vê que está tudo bem, ele vai acalmando, ele vai aprendendo que não tem problema passar pelo ser humano, passar por você. Interessante o que você disse agora, hein, Adriana?
Sim, tanto que, por exemplo, se eu for trabalhar com um lote de animais de recria, animais novos, que são ligeiros, ou seja, que eu percebo que não confiam no ser humano, em vez de eu já chegar e já ir colocando eles dentro da seringa, do tronco para trabalhar, eu perco, entre aspas, 5, 10, 15 minutos do meu tempo no início do trabalho, fazendo com que o gado passe algumas vezes por mim dentro da estrutura, justamente para que eles acalmem. E aí depois, quando eu for trabalhar com eles dentro dos espaços menores, é muito mais fácil. Passe por você... você afina, alguém afina o gado vai passando por você ou não? Você entra na remanga que eles estão? Eu posso começar, normalmente eu gosto de trabalhar na remanga e depois eu passo trabalhando com eles passando em portão. E ele não precisa afinar porque na verdade eu trabalho pela frente, então eu controlo a velocidade deles sempre trabalhando pela frente. Um outro ponto que é bastante importante, uma outra estratégia que a gente usa na hora de trabalhar é de trabalhar com pressão e alívio. O que seria trabalhar com pressão e alívio? Seria você pressionar um animal no momento que ele faz o que você quer que ele responde, você alivia, você recua, você tira a pressão, você diminui a pressão. Quando você diz pressão, para quem está em casa entender, é um passinho para frente e um passinho para trás. Isso, né? mais ou menos isso, exatamente. Com isso, a gente passa a treinar o gado a trabalhar para nós. Da mesma forma, por exemplo, que a gente treina nossos cavalos, né? E o bovino, bom, uma fazenda de cria, quantos anos uma vaca fica dentro de uma fazenda? 10 anos, 11 anos, 12, dependendo da fazenda. E numa fazenda de engorda, querendo ou não, o bicho vai ficar ali pelo menos um ano, né, 1 ano e meio, dependendo da fazenda. Então, nesse meio tempo, você tem inúmeras oportunidades de treinar o gado para trabalhar para você. E o bovino, ele tem a mesma capacidade, uma capacidade tão boa quanto do cavalo para aprender. E a forma como a gente treina é justamente com essa questão da pressão e alívio. Entendi. Adriane, e fala para mim, quando você chega numa propriedade, certo. Os peões, vamos dizer assim, os vaqueiros, né? Eles têm um pré-julgamento de que não vai dar certo, que não vai funcionar? Como que é isso? Porque normalmente a gente escuta muito isso de que é difícil empregar novas técnicas, né? Uhum. Você sente isso também quando você chega? Eu nunca tive problemas com isso, né? Eu acredito que esse receio existe, como qualquer coisa que é nova, né? É do ser humano, né? Ter esse pré-julgamento, ficar meio desconfiado, digamos assim. Mas normalmente quando eu sempre costumo começar com uma parte teórica, onde eu explico esses conceitos. E assim, como eu disse no início, o peão, ele conhece muito bem gado. Então, ele reconhece esses instintos do animal. Então, ele faz sentido, entendeu? Ele sente que aquilo faz sentido e logo ele aceita mais fácil a técnica. Exatamente. Aí quando chega no curral, né, e começa a trabalhar, e eles percebem que primeiro fica muito menos cansativo para eles, né, o trabalho fica muito mais fácil e flui de forma muito melhor, é claro que eles acabam comprando a ideia. Mas é claro que daí vem a persistência da cobrança do dia a dia. Porque um hábito, você sabe muito bem que não se muda da dia para a noite, né? Tem que ter repetição, tem que ter muita disciplina para se mudar um hábito. Tá certo, Adriane. A gente vai para um breve intervalo e na sequência a Adriane Zarte vai falar para a gente dos benefícios da técnica Nada nas Mãos. O Boi em Pauta volta já. A capacidade da Nutribio hoje seria de 200 toneladas dia de torta de algodão. Isso, se você fizer uma conta, a 4 quilos por animais dia, nós temos condição de tratar 50 mil cabeças dia. Hoje, todas as prensas nossas são automatizadas para ter um melhor controle de produção. Temos um armazenamento bom para armazenar o caroço e armazenar a torta. A Nutribio, ela precisa hoje de plantio de uns 18 mil hectares de algodão. Isso daí tem na região. A Nutribio, assim, a produção dela, ela pega o caroço de algodão de várias localidades aqui da região, traz aqui a gente esmaga ela. E ali o processo, separa o óleo do farelo. O farelo é a torta de algodão, que é um produto, uma matéria-prima para a fábrica de rações, direto para confinamento, produção de leite. Nós temos lançamento que nós fizemos, a Super Torta Nutribio. Ela é uma torta de algodão com melaço de soja. O óleo, hoje, nós já temos uma semi-refinaria, a gente refina o óleo, a gente direciona uma parte para biodiesel e outra parte para refinaria, alimentação humana. Vai para São Paulo, faz gordura vegetal, maionese, margarina, tudo com o nosso óleo produzido aqui na Nutribio em Sinop. A gente visa o lucro do pecuarista.
Então estamos desenvolvendo tortas diferentes, vendo um controle de qualidade, para ter um produto de qualidade. A gente tem um laboratório próprio aqui, mas estamos sempre buscando alternativas para melhorar o produto nosso para o nosso cliente. A gente vai vencer junto com os parceiros, junto com a lavoura, junto com a pecuária. Estamos aqui para crescer, estamos para trabalhar. Com a mais alta tecnologia, mão de obra especializada e cuidados especiais, a Frigobom traz até você a carne Precoce Grill Novilha. São mais de 25 cortes especiais, com alto padrão de qualidade que garante a você, consumidor, maciez, suculência e um sabor inigualável. É de dar água na boca. Experimente. Precoce Grill Novilha, um produto com a qualidade Frigobom. Olá, o Boi em Pauta está de volta com a médica veterinária Adriane Zarte, falando agora dos benefícios da técnica Nada nas Mãos. Adriane, eu estou vendo que a sua agenda está compromissadíssima, né? Até muito obrigado por você estar aqui com a gente, para conseguir esse tempinho seu para gravar essa entrevista. A gente já vem há vários dias tentando, e estou vendo que cada hora você está num canto do Brasil, correndo o Brasil todo. Imagino que o que você tem feito tem dado resultado, porque senão você não estaria com uma agenda desse tipo. Me fale agora dos benefícios, para quem está em casa, para quem vai acompanhar a gente pela internet ou quem está em casa, quais são os benefícios que essa técnica traz? Perfeito, Ricardo. Eu acredito que o principal impacto numa fazenda que começa a trabalhar com a técnica Nada nas Mãos está em tornar o trabalho com gado mais fácil e mais prazeroso. A nossa atividade está diretamente ligada à lida com gado, certo? Dentro do curral, dentro do mangueiro, é onde a gente está mais próximo desses animais, a gente tem mais intimidade com eles, digamos assim. Então, na minha opinião, tem que ser bom. Trabalhar com gado tem que ser gostoso, tem que ser divertido, tem que ser prazeroso. E tem que ser bom para ambos, né? Não adianta ser só bom para a gente, tem que ser bom para o gado também. Então, assim, eu acho que não tem o menor sentido o que a gente está fazendo se toda vez que a gente for trabalhar no curral você sair cansado, esgotado, estressado, muitas vezes machucado e o gado da mesma forma, eu acho que não tem sentido. Então, o impacto assim, que a gente mais percebe, que a gente mais nota, é da melhoria desse ambiente dentro do curral. Como consequência disso, vem a melhoria dos resultados produtivos, porque o gado é assim como a gente, né? Quando a gente está bem, a gente trabalha melhor, a gente produz mais, a gente adoece menos. Então o impacto, acaba vindo um impacto econômico como resultado disso aí. Mas, Ricardo, uma visão que eu gosto de ter assim, sobre manejo, normalmente as pessoas associam muito o manejo a impactos negativos. Por exemplo, um manejo ruim leva a perdas de gestação. Isso, perda de peso. Exato. O boi vem... Tem pessoas que trabalham com engorda que nem gostam de trazer o gado no curral, porque depois ele fica um dia sem comer, né? Então, normalmente é associado com melhores resultados na IATF, por exemplo. E o que eu gosto de mostrar é que o manejo ele pode também ser uma ferramenta dentro da fazenda para conseguir melhorar os resultados produtivos. O que eu quero dizer com isso, Ricardo? Eu quero dizer que da mesma forma, por exemplo, que você investe dinheiro comprando, sei lá, um suplemento, vamos falar numa fazenda de cria, uma fazenda que investe dinheiro num suplemento para as novilhas, para que elas emprenhem mais no final da estação. Ele está investindo dinheiro para colher melhor resultado de prenhez. Você pode também investir seu tempo em interações positivas com o gado e colher um melhor resultado de prenhez também. Então, assim, a gente divide, né, em fazendas de engorda e fazendas de cria, mas tem diversas estratégias que a gente pode utilizar, onde envolve apenas interações positivas com o gado para conseguir aí melhorar os resultados. Como eu estava falando, por exemplo, das novilhas, né? Um dos trabalhos que a gente faz é de preparação das novilhas para IATF. Quando a gente começou a trabalhar com a técnica Nada nas Mãos, a gente percebeu que quando você mudava a atitude das pessoas dentro do curral, a gente conseguia mudar o comportamento. Melhorava o índice. Na verdade a gente começava a melhorar o comportamento das vacas, as vacas passavam a andar dentro do curral, ao invés de correr. Quando o gado anda, quando o gado corre, o batimento cardíaco acelera, libera adrenalina, libera cortisol, que é prejudicial para a resposta reprodutiva, para a sincronização dos hormônios da IATF. Então, quando a gente mudava o comportamento das pessoas, a gente conseguia fazer com que as vacas andassem no curral e, com isso, melhorar os resultados de prenhez.
Porém, nas novilhas, mesmo as pessoas estando calmas e tranquilas dentro do curral, fazendo tudo certo, as novilhas continuavam correndo. Não tinha jeito de fazer elas pararem de correr dentro do curral. E a gente começou, né, a pensar um pouco sobre isso. E, na verdade, a gente chegou à conclusão de qual que é a diferença, né, das vacas multíparas para as novilhas. Né? As multíparas já passaram muitas vezes dentro do curral. Ela não tem ansiedade dentro do curral, ela já sabe o que vai acontecer. As novilhas não, as novilhas foram manejadas poucas vezes. E elas, quando chegam dentro do curral, elas têm uma ansiedade muito grande. Então, o que a gente começou a fazer? A gente monta um programa de treinamento dessas novilhas, que a gente chama de aclimatação, para preparar elas para um programa de ATF. A gente tem estratégias também, por exemplo, para manejos de maternidade, porque tem fazendas que têm muitos problemas dentro da maternidade, com vacas agressivas, com acidentes. Então, a gente tem todo um programa de preparação para a maternidade. Em fazendas de engorda, a gente faz trabalhos em confinamentos, muito bacana, também com aclimatação, que seriam aí manejos controlados, interações controladas e positivas com o gado, para desenvolver a confiança deles na nova baia, ali na nova casa, para que eles comecem a comer antes, né, comer mais cedo e ganhar mais peso. Vai ter uma adaptação muito mais rápida, melhor, com menos sofrimento, com menos impacto, e tudo isso vira dinheiro, vira resultado. Exatamente, né? Exatamente. Adriane, para quem está nos assistindo, a técnica nada nas mãos, quanto tempo leva para você chegar numa fazenda, né, e implementar essa técnica? A primeira etapa, eu sei que depois vocês precisam de uma constância da equipe, mas a sua participação, quantos dias é numa fazenda? Normalmente, Ricardo, eu fico 2 dias numa fazenda, 1 dia e meio a 2 dias. A gente sempre começa com uma parte teórica e depois com uma parte prática, onde a gente começa trabalhando primeiro com gado jovem e depois com animal adulto ou qualquer categoria de escolha da fazenda. Então, assim, em 2 dias, para uma turma aí, depende muito, né, de cada fazenda, da quantidade de peões, da quantidade de retiro, mas uma fazenda aí que tem até mais ou menos 15 funcionários, dá para fazer muito bem em 2 dias. A gente trabalha de forma individual com cada um dos funcionários lá atrás, trabalhando um por um de cada vez junto com o gado. E depois, claro que precisa ter o envolvimento da gerência da fazenda. Então, assim, o mais importante é que os gerentes, né, o proprietário, entenda a técnica e entenda a importância e cobre dos funcionários, porque precisa ter uma cobrança para que eles passem a trabalhar dessa forma no dia a dia. Exatamente. E o ideal é que dentro de 6 meses a gente retorne na fazenda para trazer novos conceitos e fazer um reforço com a turma. Adriane, deixa o seu e-mail para quem estiver em casa ou quem está nos acompanhando, o seu e-mail para que possa entrar em contato com você, como é que faz? Ótimo. Para quem se interessou sobre a técnica nada nas mãos e quiser saber mais, pode acessar através do nosso site da Personal Pack, personalpack.com.br. Pode entrar em contato comigo através do meu e-mail, adriane@personalpack.com.br, e também no meu canal do YouTube, né? Se você colocar lá no YouTube Adriane Zart, vai aparecer um canal que tem diversos vídeos de diversas fazendas onde a gente trabalha com a técnica. Muito bom. Adriane, antes da gente encerrar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para quem está nos acompanhando aí. Perfeito, Ricardo. Obrigada pela oportunidade. Eu acredito que é muito importante, né, as pessoas começarem a pensar sobre como nós fazemos as coisas também importa, né? Não é simplesmente o que você faz, mas como você está fazendo, né? Como é feito o seu trabalho dentro das fazendas, como é feito um manejo, por exemplo, dentro de um ambiente de leilão, como é feito o seu sistema de engorda. Então, eu acredito que as pessoas precisam se preocupar mais com isso e não simplesmente com o que está sendo feito. A gente sabe que a cobrança do consumidor é cada vez maior, né, sobre essa questão de bem-estar animal, exatamente. Então, eu não tenho dúvida de que as empresas que saírem na frente e pensarem sobre esse tema vão continuar no mercado. Muito bom. Adriane Zart, um prazer receber você aqui, foi todo minha meu. colega de agrotalento da primeira turma. Ter você aqui foi muito bom. Tenho certeza que contribuiu muito para quem está nos assistindo essa nova técnica, e a gente também nos leilões vamos repensar o assunto, te prometo repensar o assunto, e o Boi em Pauta vai ficando por aqui. Essa entrevista e outras estão disponíveis na internet. Acesse o nosso site www.ricardonicolaoleilões.com.br. Um forte abraço a todos e até o próximo Boi em Pauta. Potência não se define com palavras, se sente. Amarok V6. Sinta o som do respeito.
A picape mais potente da categoria está esperando você na Carolina Veículos. Amarok V6. Força que vem de dentro. Carolina Veículos. Boi em Pauta. Oferecimento. Taurino Tropical, programa de melhoramento genético. Nutribio, nutrição animal e óleo vegetal. Fortuna, nutrição animal. Carolina Veículos Volkswagen. Frigobom, alimentando gerações. Roadback Consultoria Estratégica.